Paz do Senhor, pessoal. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui, né? Em mais esse momento para nós podermos estar refletindo, né? Esse assunto que temos, né? Trabalhado aí durante toda a semana e hoje nós estamos aqui para poder finalizar aí com chave de ouro, né? Este assunto tão importante, que é a igreja pensando, né, sobre a necessidade da inclusão de pessoas com necessidades especiais, né? E hoje nós teremos aqui um momento importante e receberemos hoje o pastor César Brito para poder estar ministrando, palestrando aos nossos corações e certamente será um momento de grande aprendizado, um momento em que receberemos, né, mais e mais informações, conteúdo aí para a nossa vida, para a nossa caminhada e, consequentemente, nos capacitando melhor para podermos tratar, né, deste assunto no nosso dia a dia, na nossa caminhada de fé, nas nossas comunidades. E eu quero convidar aqui o pastor César, ele vai estar, né, conosco neste momento. O pastor César Brito, ele é pastor auxiliar do campo eclesiástico de Mauá. Ele tem a formação dele é bacharel em teologia livre pelo SEAB, com integralização de crédito pela UMESP, e ele tem pós-graduação em Libras, né, pela FMU. Não é isso, pastor? E hoje ele vai trabalhar o tema aqui, a importância da língua de sinais nas celebrações, visando incluir pessoas com necessidades auditivas, tá bom? Desde já eu quero agradecer, né, os nossos visitantes, os nossos alunos, a nossa equipe do seminário aqui presente, e que Deus ele possa estar abençoando este momento. Eu quero fazer uma oração e logo após passar a palavra aqui para o pastor César. Curve a sua cabeça neste momento e ore comigo. Deus, em nome de Jesus, nós te bendizemos, exaltamos a ti pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. Rendemos graças a ti por mais este momento que o Senhor nos concedeu a estarmos aqui reunidos em teu nome e podermos refletir este assunto tão importante, tão necessário, tão urgente, meu Deus, que o Senhor possa nos ajudar neste momento. Use o teu filho, oriente ele, que possamos adquirir conhecimento, informações, adquirir, meu Pai, habilidades aqui nesta noite, para podermos lidar com este assunto na prática, dia a dia, nas nossas comunidades, na nossa caminhada de fé. É o que nós te pedimos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor César. Olá, boa noite a todos. É um prazer e um privilégio poder estar junto com vocês nesse simpósio, para que juntos nós possamos aí entender, compreender um pouco mais essa dimensão da Libras, né? Como o nosso pastor Fábio bem disse, nós vamos então refletirmos um pouco, entender um pouco sobre a questão da adoração, né? De como que nós adoramos, de como nós celebramos a Deus, tendo esse olhar dentro da Libras, né? Tendo esse olhar dentro da língua de sinais, ok? Nós vamos então ver alguns versículos bíblicos, nós vamos ver então algum entendimento de como que isso é na prática em relação ao surdo, ok? E também as pessoas com deficiência auditiva, ok? Então vamos ter algumas definições, antes da gente começar então a falar sobre isso, algumas definições então, o que é deficiência auditiva, o que é surdez, ok? Então vamos lá. A surdez em si, ela tem algumas categorias de surdez, e essas categorias, elas são relacionadas aos decibéis. E o que seria essa questão dos decibéis? Os decibéis, então, seria
aquela capacidade que o nosso ouvido, né, nosso aparelho auditivo, ele tem de captar o som. Então, ou seja, quanto mais baixo for o som, então aí vai tendo um decibéis ali, uma porcentagem, né? Então, quando a pessoa vai então perdendo a sua audição, quando vai perdendo então ali a sua dificuldade de poder ouvir, o número desse decibéis ele vai aumentando cada vez mais. Então, ou seja, sons menores essa pessoa ela não vai conseguir detectar, né? Então a gente consegue fazer isso através do exame da audiometria, né? Então é considerada pessoas com deficiência auditivas, né? Aquelas pessoas então que ao longo da vida elas eram ouvintes e depois, num período da sua vida, elas foram perdendo então essa audição. Outra deficiência também, a pessoa já pode então ter nascido ouvinte e por devido a alguma doença, a mais conhecida, né, que faz com que as pessoas fiquem surdas, seria a rubéola, mas há outras doenças também que faz então com que a criança ela venha perdendo então essa questão da audição. Isso chegando a níveis severos, né, a níveis muito altos. Por exemplo, tem pessoas que só conseguem ouvir acima de 90 decibéis. E o que seria 90 decibéis? 90 decibéis seria, então, para que vocês tenham uma ideia, um barulho do escapamento de um caminhão daqueles bem antigos, né, que faz um barulho enorme. Então, aquele seria o som de 90 decibéis, ok? E o surdo, então, em si, tem aqueles surdos que ele, então, já nasce surdo mesmo, ok? O nosso aparelho auditivo, ele tem várias camadas de captação de som. E alguns deles que já nascem com essa má formação no aparelho auditivo, por exemplo, com má formação nas cócleas, que é aqueles órgãos dentro do nosso ouvido que captam o som e manda para o nosso cérebro, então ele às vezes nasce com má formação, devido a alguma doença na gravidez, que às vezes a mãe ela nem é diagnosticada que ela estava com a doença, mas depois de algum tempo se percebe então que a criança ela nasceu surda. Para que vocês então me conheçam um pouco melhor, o que me levou a amar, né, a questão da Libras é que no ano de 2004 nasceu a minha filha, né, chamada Kailane. Ela nasceu, a gente não sabia ainda que ela era surda, e depois de 1 ano e pouco a gente fez o exame da audiometria e detectou que ela não conseguia ouvir. Depois a gente fez um exame mais específico que se chama UBERA. Aí, então, foi detectado realmente que ela não ouvia. E qual foi a deformação que ela teve? Justamente as cócleas no seu aparelho auditivo nasceram danificadas, ok? A minha esposa teve uma gestação pré-natal muito bom, não foi detectado nenhuma doença, mas a gente sabe que a ciência sempre quer dar uma explicação para tudo. Mas nós que acreditamos e entendemos que temos propósitos maiores, nós acreditamos naquilo que diz no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 11, que diz lá, né? Deus falando para Moisés, sou eu, então, quem crio o surdo, quem cria o mudo, quem faça o cego, sou eu quem faça a boca do homem. Então, ou seja, nós sabemos que é Deus, no momento ali da criação, que forma, então, essas pessoas para que elas, então, venham enriquecer mais as nossas vidas. Amém? Só aproveitando esse versículo, que fala sobre o surdo e mudo, sempre quando nós formos relacionar ou falar, ou quando nós formos mencionar sobre alguma pessoa surda, nós nunca falamos surdo-mudo, ok? Essa forma de falar é uma forma errada. E como é que nós falamos? Nós podemos se dirigir ao surdo de surdo mesmo, ok? Mas e esse versículo aí que o senhor acabou de ler, que Deus faz o surdo e o mudo? Exatamente, Deus faz o surdo e o mudo. Quem que é o mudo? O mudo é aquela pessoa que tem problema, então, nas suas cordas vocais, que não consegue falar, ok? Não significa que a pessoa que é surda, ela é muda, não. A pessoa ela é surda
mas não significa que ela não possa falar. A minha filha, por exemplo, ela é surda, mas ela fala tranquilo, ok? E nós sabemos que tem vários surdos que falam, ok? Com a sua dificuldade, com a sua limitação, mas eles conseguem expressar a fala. Então, eles não são considerados mudo, eles são considerados surdo. Então, a partir de agora, quando a gente se encontrar, né, com alguma pessoa ou for mencionar essa questão, nós falamos então que eles são surdo. E se alguém falar surdo-mudo, você, de maneira educada, de maneira carinhosa, diga: olha, eu ouvi lá num simpósio teológico do SEAB que o ideal é a gente falar somente surdo, ok? Ah, mas ele é mudinho mesmo. Não, não é que ele é mudinho mesmo. Ele não fala porque ele não teve o treinamento específico para a fala, ok? Então, nós tendo aí essa visão, esse entendimento, essa compreensão, tanto da área da ciência como da área das escrituras, vamos então entender um pouco mais o que seria então uma adoração através então da Libras, né? Através da língua de sinais. Eu gostaria de ler com vocês, juntamente, o Salmo, né, de número 150, a partir do versículo 1, para que nós entendamos, venhamos ter uma ideia o que é adoração, ok? Porque o intuito desse momento aqui é esse. Qual a importância, então, da adoração, da celebração através da Libras, ok? E o que é Libras? Libras é a língua brasileira de sinais. Então vamos lá. No Salmo de número 150, a partir do versículo 1, diz assim: Aleluia! Louve a Deus no seu santuário, louve no seu poderoso firmamento, louve pelos seus feitos poderosos, louve segundo a imensidão da sua grandeza, louve ao som de trombetas, louve-nos com som de lira e harpa, louve com tamborins, dança, louve com instrumento de corda e com flauta, louve com símbolos sonoros, louve com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. E aí, algum de vocês pode me perguntar: tá, isso aqui é uma maneira de adorar, mas o versículo 6 diz: tudo que tem vida, louve ao Senhor. Nós sabemos que o surdo, ele tem uma vida, e foi Deus quem criou ele. Então, como que ele vai louvar ouvindo, então, a questão do som, ouvindo, então, a questão dos acordes, dos firmamentos, das notas? Como que ele ouve essa questão? Bom, o surdo, ele pode não ouvir, ele pode ter a sua dificuldade na audição, mas isso já foi comprovado. Sempre quando a pessoa ela deixa de ter um dos sentidos, dos 5 sentidos, algum dos outros sentidos dessa pessoa, ele é mais apurado, mais aguçado. Esse sentido, ele é mais sensível, muito mais sensível. Então, a questão da vibração para o surdo é algo que ele consegue perceber assim, muito fácil. Então, ele vai louvar a Deus sim, através dos sons, mas daquela vibração que ele sente, ele consegue sentir aquela vibração e ele consegue se expressar também na dança, no ritmo que a música está também, ok? E aí, nós estamos aqui apenas dando uma introdução, um entendimento do que é essa adoração através da Libras, ok? Através da língua de sinais. E aí, então, é na onde agora entra a questão do intérprete de Libras. Graças a Deus que muitas igrejas nossas, né, estão preocupadas, estão com esse olhar atento, com essa visão de receber as pessoas com necessidades especiais, as pessoas que têm deficiência, não somente o cego, não somente o autista, não somente o surdo, mas todas as pessoas, não somente o cadeirante, mas todas as pessoas que tenham a deficiência. E hoje nós vamos, então, nos focarmos especificamente na área da Libras, da língua de sinais. Então, como que
o intérprete de Libras, nesse momento, ele vai fazer com que o surdo, que tenha, podemos dizer ali, uma surdez severa, profunda, que não vai conseguir ouvir a questão dos sons, como que ele vai dançar? Como que ele vai interagir juntamente com a igreja no momento da adoração? Aí é onde entra, então, o papel do intérprete de Libras. Ele vai, então, através dos sinais, através da Libras, passar para o surdo tudo aquilo que está acontecendo no momento do louvor. Então ele vai ter a expressão facial demonstrando a alegria, a felicidade. Ele vai ter no movimento do seu corpo ali o ritmo, o som. Ele vai ter tudo isso expressado através do seu corpo. Então a função do intérprete de Libras, ele é muito importante, sim, dentro da igreja. E quando nós falamos assim, nessa questão da importância do intérprete de Libras dentro da igreja, nós, olhando assim de uma maneira geral, falando-se então sobre a questão das leis, no ano 2000, 19 de dezembro, então, foi então quando surgiu a questão da lei da acessibilidade. Essa lei é uma lei muito importante. Depois, se você olhar os artigos, olhar os parágrafos, olhar tudo o que diz essa questão da lei, é algo muito bom. E lá diz muito algo específico sobre as instituições religiosas para estar recebendo essas pessoas com deficiência, se dão muita ênfase na questão dos cadeirantes, para construir igreja com rampa, banheiro acessível, e isso é muito bom e legal, e toda igreja teria que ter mesmo. Mas, nessa mesma lei, fala também-se já no ano de 2000 sobre a importância do intérprete de Libras dentro das igrejas. Então, ou seja, toda igreja, todo pastor, ele já teria que ter essa visão, ter esse entendimento de dizer, olha, tem alguém aqui na congregação que tenha o desejo, que tenha a vontade de querer aprender Libras e fazer um investimento, gente, fazer um investimento para o reino, investir na vida daquela pessoa para que ela venha a ser um intérprete de Libras, para que possa, então, estar recebendo esses surdos dentro da sua congregação. Porque algumas congregações, como nós já ouvimos aí, alguns surdos até já foram para essas congregações. Mas quando esse surdo chega nas congregações, como é então que eles vão ter esse momento de adoração, de celebração no culto, se não tem a língua de sinais, se não tem a questão da Libras, se não tem quem consiga interpretar o culto, tudo a liturgia, para que ele possa interagir. Ok? Então, alguém pode estar perguntando, né? Mas qual que é, então, a importância desse tema? Vamos fazer o contrário, né? Vamos fazer a pergunta ao contrário. Suponhamos, então, que se nós estivéssemos num outro país, numa língua diferente, e qual que era a importância de se ter um culto naquele país com a nossa língua própria? Toda a diferença. Porque quando você está num culto, ou você está numa assembleia, numa palestra, seja onde que for, e aquela pessoa ela está comunicando e você não está ouvindo, você não está entendendo, então não há comunicação. Não tem como ter adoração, não tem como você celebrar a Deus, não tem como você o adorar. Nós lemos aqui no versículo 1 do Salmo de número 150, né? Louve a Deus no seu santuário, no seu firmamento. Mas aí como que eu vou dizer para o surdo que ele tem que louvar a Deus na sua grandeza como que ele é? Nós temos que ter, então, o conhecimento da língua. Nós temos que, e além de ter o conhecimento da língua, tem algo a mais ainda nessa questão da adoração, nessa questão da cultura também. Porque, assim, os ouvintes, as pessoas que escutam, nós chamamos de ouvinte, e os surdos nós chamamos de surdo. Os ouvintes, ele tem sua cultura própria, ele tem a sua forma de expressão própria.
assim como o surdo, ele também tem a sua cultura. E a cultura do surdo, em muitas coisas, ela é diferente da nossa cultura. Tanto é que na forma gramatical da língua, na forma semântica também, na estrutura da forma de como se comunicar, de como se falar, ela é diferente também. Ela não é igual ao português que nós falamos assim, ok? Eu poderia, então, citar alguns exemplos aqui para que vocês entendam melhor essa questão da cultura e da adoração e como que é importante nós entendermos e compreendermos essa cultura. Para quê? Para fazer, qual que é o objetivo? Para fazer com que o surdo ele esteja em adoração a Deus, para que ele então entenda, compreenda que ele também precisa adorar a Deus. Mas para isso, nós precisamos entender como ele entende. Então vamos lá. O surdo, ele entende e ele compreende e ele vê as coisas, quando nós fazemos uns sinais, ele entende por figuras. São figuras. Figuras. E para que tenha um sentido, podemos dizer, lógico, essas figuras, elas têm que fazer sentido. Se você fez um sinal de uma figura, fez um sinal de outra figura, quando você monta, ou seja, aquela frase, essas figuras têm que fazer sentido. Vou citar um exemplo aqui, que talvez possa dar um nó na cabeça de algumas pessoas, mas é um exemplo muito básico para a gente entender como o surdo pensa. Por exemplo, se nós falarmos a frase assim, o gato comeu o rato. Se a gente falar isso para o surdo, ele vai dizer que você é mentiroso. Como assim mentiroso? É mentiroso, porque ele vai perguntar para você, como que o gato comeu o rato se eu estou vendo o rato na figura? Você está mentindo. Viu como que é importante a gente entender como que o surdo pensa? Como que ele entende a questão da cultura? Então, como que ficaria essa frase? Essa frase ficaria assim, o gato comeu. Tá vendo? O rato sumiu da história. Aí sim faz sentido. Uma outra expressão aqui, para que nós entendamos a questão da cultura. O menino subiu a montanha. Aí ele olhar e vai falar, não entendi nada. Porque olha a figura. O menino subiu a montanha. Isso em Libras ficou o quê? O menino andou em montanha. Não fez sentido. Não tem uma lógica nisso. Então, como que ficaria essa frase? A montanha, o menino subiu. Olha, é diferente. Então, por que eu estou falando esses exemplos? Para a gente entrar justamente no fato da adoração a Deus. Para que nós possamos adorar a Deus. Eu, no meu período de estágio, quando eu fiz estágio em algumas igrejas, eu visitei várias igrejas. E sempre quando tem algum evento na área da Libras, na área da religião, eu participo de muitos eventos assim também. E o que eu percebo nesses encontros que eu vou, que tem muitos lugares que na interpretação eles dificultam um pouco o surdo de querer levá-lo a adorar. Mas como assim? Justamente por não entender e não compreender essa questão da adoração. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia ela é rica em linguagens onomatopeia, senomatopéia, ela é cheia de linguagens figurativas. E aí, como que eu vou então pegar essas linguagens figurativas, transpor para Libras e fazer com que o surdo entenda? As pessoas que já convivem muito tempo no meio eclesiástico são formas de expressões que para eles, para os ouvintes, é tranquilo. Mas eu preciso fazer com que o surdo ele saia então dessa dimensão, entre numa outra dimensão de adoração, mas para isso eu preciso ativar o intelecto dele também. Ok? Eu poderia citar então alguns exemplos então aqui para fazer com que ele venha adorar. Por exemplo,
as Escrituras diz muito sobre o Cordeiro de Deus. E eu já vi muitos intérpretes de Libras interpretando sobre o Cordeiro de Deus. Mas aí o surdo vai olhar, vai falar, tá, o que esse animal tem a ver com Deus? Né, cara? O que esse animal tem a ver com Deus? Aí fica uma dúvida, aí fica uma confusão, aí fica uma bagunça. Ao invés de levar a adoração, ele sai mais confuso e sai sem entender nada. E aí, então, como é que nós faríamos? Então, nós poderíamos interpretar já naquilo que realmente é. Nós sabemos que o Cordeiro de Deus significa que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, ao a gente fazer isso aí, nós então colocamos Jesus Cristo, o Filho de Deus, como ao invés de colocar o Cordeiro de Deus. E há uma infinidade de outras coisas que nós podemos fazer para fazer com que o surdo ele entenda, ele interaja nesse momento de adoração no culto com as pessoas. E o que mais? E o que mais que nós podemos fazer nesse momento? Nós sabemos que, inclusive, nosso pastor disse aí que eu fiz a pós-graduação na FMU. E o tema do meu TCC na minha pós-graduação foi a dificuldade do ensino religioso em Libras. Como assim? Justamente sobre todas as nuances. E quando nós olhamos para o surdo que chega na igreja, quando nós vamos explicar a Bíblia para ele, eles têm muitas dificuldades. Porque nesse meu TCC eu deixei muito bem claro da onde é que vem toda essa dificuldade. Por mais que eu apresentei para você que a lei da acessibilidade, ela foi, podemos dizer assim, feita mesmo no ano de 2000, 19 de dezembro de 2000, e no ano de 2002, 22 de abril de 2002, foi feita então a lei 10.436, que fala sobre a lei da língua brasileira de sinais sendo como a língua oficial do Brasil, ou seja, nós brasileiros somos um país bilíngue, onde nós temos a língua portuguesa e a Libras como a segunda língua do país. E isso foi decretado no ano de 2002. E mesmo que no ano de 2005 nós tenhamos o decreto 5626, que dá força de lei para que todas aquelas outras leis fossem revigoradas, nós vemos que durante tudo isso, durante todos os avanços que nós tivemos, durante toda a evolução que nós obtivemos diante de todas essas leis e decretos, nós vemos que até hoje, no ano de 2023, que nós estamos aqui, há uma defasagem muito grande nesse meio todo, né? E qual que é essa grande defasagem? Vamos falar sobre as 3 que eu trabalhei no TCC. A primeira defasagem, então, ela começa dentro do lar do próprio surdo. Não são poucos surdos, são vários surdos que não conhecem a sua própria língua. Não conhecem a sua própria língua, ou seja, eles não sabem Libras. Tem muitos surdos que nós temos que ensinar a língua materna dele, que é a Libras, para depois tentar ensinar uma outra língua, que é o português. E isso são muitos surdos que não sabem a sua língua materna. Por quê? Porque no seu meio de convívio, na onde ele nasceu, que também é um número muito grande, ou seja, mais de 90% dos pais não sabem Libras. Não sabem Libras. Mais de 90% dos pais não sabem Libras. E quando se fala assim, um pai e uma mãe que sabem Libras, é algo assim raro, muito difícil de acontecer. Então, a gente já começa a ver a dificuldade desse surdo, da pessoa, então, que tem a sua deficiência auditiva durante a sua fase de infância. Quando essa pessoa vir chegar na igreja, ela vai chegar cheia de problemas, cheia de dificuldade, cheia de limitações, e o intérprete de Libras, ali naquele momento, ele tem que ter esse feeling, ele tem que ter esse cuidado, tem que ter essa atenção de olhar para a vida daquela pessoa e ver que ela teve um passado
muito dificultoso. E esse é o primeiro tema. A família é o primeiro tema da dificuldade. O segundo tema da dificuldade são as escolas. Mesmo que nós tenhamos o decreto lá do ano de 2005, muitas escolas são obrigadas, tanto do Estado quanto do município, e também as particulares, elas são obrigadas a ter o intérprete de Libras. E quando é do Estado, diz o interlocutor de Libras. Não importa, mas ele vai estar interpretando ali a aula em Libras. É uma lei. Isso é uma lei que obriga. Instituições como hospitais, UPAs, eram obrigados a ter intérprete de Libras. Isso está na lei. O único lugar que eu fui dessas instituições aí, podemos se dizer, públicas, que eu vi que teve um bom atendimento na área da Libras, foi o Poupa Tempo, que eles chamam o intérprete de Libras, ele te atende do começo, no meio, até você sair, fica o intérprete de Libras te acompanhando. Mas é o único que eu vi que eu posso dizer, olha, o Poupa Tempo ali está de parabéns. Mas nenhum outro tem preparo para isso. Isso nós estamos falando das instituições não religiosas, ok? E aí, por terceiro ponto, nós temos então o quê? As igrejas. As igrejas também, que muitas vezes não estão preparadas para receber o surdo, não têm nenhuma visão na área da Libras e muito menos consegue compreender todas essas nuances que acontecem na vida de um surdo. Porque também não teve o preparo, não teve a capacitação, não teve o entendimento, não teve relacionamento, não teve convivência com o surdo. Como é que ele vai saber de tudo isso também? Mas só que nós sabemos que hoje isso já não é mais desculpa. Porque esse evento aqui, feito aqui e proporcionado pela SEAB, né, pelo seminário aqui, nós estamos vendo que pode não ser algo muito grandioso, mas já é a ponta do iceberg, já é algo que está mostrando para todos aqueles que vão estar participando, olha, nós temos um olhar para isso. Nós temos profissionais capacitados para orientar você nesse segmento que você está querendo seguir. Então, ou seja, nós não temos mais desculpas para nós não recebermos mais as pessoas em nossa igreja com as deficiências que elas têm. E então, na área da Libras, nós sabemos hoje, por exemplo, o governo, depois você pode entrar lá, libras.gov.br, que o governo, ele dá cursos de Libras gratuito, 100% gratuito, dado pelo governo. Mas, como é de graça e é pelo governo, a gente já sabe, né, gente? Mas, às vezes, a pessoa não consegue fazer a inscrição. Por quê? Porque são vagas limitadas e que muitas vezes não consegue atingir, todo mundo como gostaria de atingir, mas tem esses cursos gratuitos, ok? Além disso, né, de toda essa dificuldade que nós vemos aí, a primeira dificuldade no lar, a segunda na escola e a terceira dificuldade que o surdo ele encontra na igreja, nós sabemos que tem todo o mundo dificultando as coisas para ele. Então nós, uma igreja com um olhar amplo e aberto para estar recebendo essa pessoa, para fazer com que esse surdo ele vai ter um momento especial de adoração a Deus, nós precisamos sim estar preparados, capacitados, com essa visão que, olha, Deus me chamou para isso, ok? Eu também dou aula de Libras em muitos lugares, eu fico feliz. Eu fico muito feliz quando eu chego em alguns lugares que a pessoa não tem nenhum filho, nem um irmão, nem um parente de segundo ou terceiro grau surdo e está fazendo Libras. Eu pergunto, mas por que você está fazendo Libras? Eu estou fazendo Libras porque eu acho isso maravilhoso. Eu amo Libras. Eu falo, olha que coisa linda. Diferente de mim, né? Que, assim, se Deus não tivesse me dado uma filha, eu acho que eu não iria para essa área. Não iria mesmo, né? Eu não queria saber de Libras. Mas aí Deus, no seu plano, né, na sua onisciência, ele sabe como fazer as coisas
da maneira certa e correta. Então, ele fez isso. Ele nos deu esse presente maravilhoso para que então nós pudéssemos não somente ajudar ela, não somente fazer com que ela entenda o que é adorar a Deus, o que é celebrar a Deus, o que é reverenciar a Deus, mas que nós possamos levar isso também para outras pessoas, levar isso, esse ensinamento para outras pessoas, aconselhar outras pessoas, abençoar a vida de outras pessoas. Mas para isso é necessário ter a comunicação. Para isso é necessário a gente saber conversar e se comunicar. Porque se não houver uma pergunta, uma resposta e não tiver o entendimento, não há comunicação. Não tem como, então, a gente fazer com que as dúvidas elas sejam sanadas, as dúvidas elas sejam elucidadas. Não tem como, porque não houve a comunicação, ok? Então, esse é um ponto bastante importante na celebração, no momento da adoração, ok? Falando um pouco mais sobre a questão da cultura surda, no momento da adoração. Normalmente, quando nós estamos em um culto, em um culto de ouvintes, ali a pessoa, então, ela está dirigindo ali aquele momento do culto, na liturgia, A pessoa está dirigindo o culto, aí chama outra pessoa para pregar, tal, e depois vem o momento da oferta, depois vem o momento da ministração da palavra, e os ouvintes, eles ficam ali, parados, ouvindo, No culto, quando isso é interpretado, a não ser que esteja em transmissão na janelinha, a não ser nesse momento, mas no outro momento que não seja transmitido, o culto ele tem uma interação dos surdos também. Por quê? Porque nós sabemos, você lembra de todas aquelas dificuldades que eu apresentei a vocês aqui. Então, quando a gente chega lá para o surdo, e nós estamos no momento da interpretação, nós estamos falando isso para entender um pouco da cultura. Então, quando nós estamos lá no momento da interpretação, e nós falamos ou fazemos algum sinal que ele não conhece, e às vezes sinal simples, mas que ele não conhece, aí fica sem sentido continuar a interpretação se ele não conhece aquele sinal. E aí, em muitos casos, o surdo pergunta, que sinal que é esse? Aí a gente explica o sinal, rapidamente dá um significado para ele, explica sobre a palavra, dá um significado para ele, e aí continua. E aí vai fazendo sentido e a compreensão. Porque imagine você ouvinte, você está num culto, e num culto que está sendo ministrado em português. Você brasileiro, o culto está sendo ministrado em português. Mas só que nesse culto, muitas palavras que estão sendo ditas ali, podemos se dizer que são palavras cultas da nossa língua portuguesa, palavras eruditas, palavras que muitas vezes não é do nosso dia a dia. Vai ficar um culto sem muito sentido. Por quê? Porque não conseguiu atingir. Talvez aquele culto, naquele momento, para um nível de advogados, de juízes, talvez tenha um pouco mais de sentido, mas para uma grande maioria não tem sentido, porque não é a nossa forma de língua do nosso dia a dia, ok? Então a mesma coisa do surdo. Tem muitas palavras básicas que eles não entendem. Então, e aí? O que o intérprete livre faz naquele momento? Além de dar o pequeno entendimento e a compreensão daquela palavra no momento, tem os momentos também de tirar dúvida, tem os momentos também dos estudos, tem os momentos também não somente do culto, como da palestra, como de alguns seminários. Então, ou seja, tem momentos preparatórios durante todo um percurso, toda uma vida, para fazer com que aquela pessoa ela consiga celebrar, ela consiga adorar, ela consiga entender o verdadeiro significado de reverência a Deus. Ok? Graças a Deus, nós temos um número bom de pessoas que entende e compreende. Mas aí nós temos um outro número de pessoas que não tem essa compreensão, não tem essa visão. E aí o que eles fazem? Eles agem de maneiras desrespeitosas. Por quê? Porque eles não entendem.
e também porque não foi ensinado. A gente vê muitas vezes acontecer o quê? O pai, às vezes, castigando a filha, brigando com a filha, ou até mesmo batendo na filha por algo que ela fez de errado, mas ela não sabe nem por que ela está apanhando. E eu já acompanhei alguns casos desses, alguns pais já me ligaram, César, me ajuda aqui a interpretar. Eu falei, mas por que você bateu nela? Eu bati nela porque ela não me respeitou, porque ela fez isso. Mas você explicou para ela que isso é uma falta de respeito? Não. Então, para a cabeça dela, ela está certa. Então, olha como que é importante nós ensinarmos, nós sabemos mostrar esses princípios e princípios básicos, gente. Tem muitos surdos que às vezes entram nas empresas para aquela questão de cota, né, de pessoas com deficiência, e as empresas gostam mais de pegar os surdos, porque os surdos, ele apenas não escuta. Às vezes há pessoas que têm múltiplas deficiências, ou seja, tem mais do que uma deficiência. Além de ser surdo, tem dificuldade de locomoção e entre outras. Mas as empresas gostam de pegar bastante surdo. E às vezes, algumas empresas, elas já entenderam essa questão da cultura do surdo. Já entenderam essa questão da cultura do surdo. Porque o surdo, muitos deles não veio desde criança à sua fase adulta entendendo o que é responsabilidade, o que é compromisso, o que é você se dedicar. Aí o que acontece? Eles estão lá na empresa, trabalhando na produção, ele larga lá alguma coisa, às vezes vai fazer outra coisa lá, mas peraí, por que saiu? Não, porque eu quis. Não, cara, na empresa não é assim não. Né? Por que eu estou falando isso? Porque na igreja, no momento da adoração, nós vamos lidar com esses surdos também dentro da igreja. E nós, tendo essa visão ampla, já sabendo toda a bagagem de dificuldade que ele trouxe durante a sua vida, nós vamos conseguir entender ele melhor. Nós não vamos julgá-lo pelas ações erradas, por aquilo que ele faz que não é legal. Ninguém vai julgar nada, até porque a Bíblia diz que não é para nós fazermos isso. Mas nós sabemos que, em alguns momentos, a gente fala, mas será que ele não tem educação? Será que não ensinaram ele? Realmente, ele não tem educação e não ensinaram ele. Realmente, isso não aconteceu. E aí, então, a igreja, para fazer com que esse momento de celebração, esse momento de adoração, seja algo especial na vida do surdo e da pessoa que tem a deficiência auditiva, a dificuldade de poder ouvir, nós precisamos entender, como tem uma palavra muito bonita, né, que se diz, nós precisamos entender o ser humano no seu biopsíquico sócio-transcendental. Meu Deus do céu, que palavra que é essa? Nós precisamos entender o surdo no seu bio, que significa na sua vida. Nós precisamos entender o surdo no seu psique. Como é a sua forma de entender? Como é a sua forma de raciocinar? Como que ele entende? Como é que ele vê a vida? Seu bio, psíquico, no sócio. Qual que é a sociedade? Qual é o meio de convívio que ele veio? E transcendental. Qual é a visão que ele tem do que é aquilo que é imanente, daquilo que é transcendente? Qual é a visão que ele tem de Deus? Nós precisamos entender não somente o surdo, mas todo o ser humano nessa visão biopsico-sócio-transcendental. Quando nós temos essa visão e esse entendimento e essa compreensão em relação às deficiências, pode vir um surdo, pode vir um autista, pode vir quem for nas nossas igrejas, eles serão bem recebidos, eles serão amados por todos ali que vão estar. Por quê? Porque nós temos esse entendimento, essa visão de amor para com o outro. Mas, infelizmente, não é a realidade que a gente vê nas nossas igrejas em gerais. Quando a gente vê, por exemplo, uma criança que tem autismo e ela fica gritando nos cultos, tem pessoa que torce o nariz, que fala, não sei por que essa criança está aqui, não sei por que isso acontece. E aí, quando vê, por exemplo, um grupo de surdo, coisa linda, um monte de surdo ali, ouvindo a palavra de Deus, e às vezes, lembra que eu falei aqui atrás, que tem palavra que eles não entendem, eles vão perguntar, e a gente vai dar um significado. Aí quando vê algum surdo emitindo algum som daqueles que eles fazem com dificuldade, fala, olha que bagunça nesse culto. Olha,
E aí como que a gente vai incluir as pessoas com deficiência se nós não entendemos a dificuldade dele? Se nós não conseguimos amá-lo por estar ali? Aí fica difícil. Aí a união, a comunhão, o partir do pão que às vezes precisa, aí fica bem dificultoso. Então, para que tudo ocorra de maneira maravilhosamente bem, nós precisamos trabalhar a nossa mente, nós precisamos entender, compreender a vida do outro. E quando nós temos essa visão ampla, nós recebemos não somente bem os deficientes, as pessoas que têm deficiência, mas nós recebemos bem também, que não é o assunto aqui, né? Mas nós recebemos bem também aquele membro ouvinte que dá muito trabalho, muita dificuldade na igreja. Nós recebemos bem a todos. Não que nós venhamos ser comparados, né, como uma igreja inclusiva, né? E o que seria uma igreja inclusiva? Uma igreja inclusiva seria aquela igreja que aceita a todos os tipos de pessoas do jeito que está e pode ficar do jeito que está. Isso é uma igreja inclusiva. Nós não. Nós não somos uma igreja inclusiva nesse sentido. Nós somos uma igreja, sim, que recebemos a todos, independente de quem seja, independente do seu pecado, da sua deficiência, mas através de levar aquela pessoa a adorar a Deus, nós temos a plena certeza que o próprio Espírito Santo vai transformar a vida dela e ela não vai conseguir mais ser a mesma. É assim que nós entendemos. É assim que nós compreendemos, é assim que nós agimos, é assim que nós fazemos. Fazer, então, com que aquela pessoa ela venha ter esse momento de adoração. Veja, nós falamos aqui grandes dificuldades, que todas essas dificuldades elas podem ser rompidas, elas podem ser sanadas, elas podem ser solucionadas quando então nós aplicamos a maneira correta, a maneira certa, a maneira legítima de lidar com a dificuldade do outro, ok? Nós estamos falando aqui especificamente do surdo, né? Que necessita e precisa, dentro da igreja, que se tenha ali então um intérprete de Libras, para que possa então estar levando aquelas pessoas a se comunicar com Deus, a estar adorando a Deus e fazer também com que ela depois seja uma adoradora na onde ela estiver. Na onde ela estiver. Não somente adorar a Deus no domingo à noite, no culto, mas adorar a Deus na onde ela estiver. Mas para isso é necessário então que tenhamos pessoas disponíveis, pessoas dispostas, pessoas que realmente querem abraçar a causa. E eu louvo a Deus por aquelas pessoas, como eu falei para vocês, que elas não tem ninguém na família, mas ela ama querer participar, né? Querer conhecer a questão da língua brasileira de sinais. Tem uma família que está fazendo o curso de Libras comigo, lá na igreja em Santo André, o pai, a mãe e um filho, os três fazendo o curso de Libras. Coisa linda, gente. E eles têm o que na família? Ninguém na família deles são surdos. É algo que Deus colocou no coração deles. Então, eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí, Deus ele já colocou no seu coração também o desejo de você estar aprendendo Libras, ok? Então, faça o curso de Libras. Nós sabemos que tem muitos cursos bons de Libras, nós temos muitas escolas boas de Libras, muitas escolas renomadas, né, de Libras, que ensinam muito bem essa questão da língua brasileira de sinais. Procure uma, se dedique. Não pense que isso é gasto. Isso não é gasto. Isso é investimento que nós fazemos. Isso é bênção. Tudo aquilo que nós fazemos para incluir, né, para fazer com que o reino de Deus ele venha se propagar, tudo isso é investimento. Investimento que, com certeza, terá um retorno muito grande. E esse retorno será na onde? Esse retorno
ele será no reino espiritual. Então nós temos que ter essa visão espiritual também. Mas alguém pode dizer, pastor, mas só que as mensalidades não são nada espirituais. As mensalidades são físicas e reais. Concordo? Isso é verdade. Mas uma coisa eu também posso afirmar para você. Quando Deus ele chama uma pessoa e Deus quer capacitar aquela pessoa, Deus também mostra os recursos. Porque nós acreditamos nisso. Nós cremos nisso. Ok? Você pode falar com o seu pastor, para ele estar te ajudando nesse ministério. Você pode falar também com um amigo seu, com uma pessoa que pode estar investindo em você nessa área. E eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza absoluta que Deus, ele providenciará. Porque ele providenciou para mim. Em muitas situações eu também não tinha um recurso. E Deus providenciou as coisas para que acontecesse. Então, com você, não será diferente. Porque a obra de Deus, a obra dele, de Deus, ele faz com que as coisas fluam de maneira maravilhosa, ok? Bom, eu teria alguns tópicos aqui a mais para falar, mas eu gostaria de abrir aqui também, para vocês que estão presentes aqui, um momento de perguntas. Vocês, então, que aqui estão, né? Eu não sei se tem a possibilidade... não, é somente presencial mesmo, né, de fazer as perguntas. Se alguém que está aqui presente quiser fazer uma pergunta, eu terei o maior prazer de responder a cada um de vocês. Bem? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Tem? Amém. A nossa irmã ali, Adriana, amém? Ela vai fazer Perdão, a nossa irmã Cristina, ela vai fazer então ali uma pergunta. Fica à vontade, minha irmã. Boa noite. Eu tenho uma pergunta na questão da interpretação na hora do culto, né? O senhor estava falando do regionalismo, né? Que pode ter sinal diferente. E como que fica, por exemplo, a questão dos nomes? Vamos supor, está falando de Davi. E na região que a pessoa mora é um sinal e aqui é outro. Tem isso ou não? Nomes normalmente são os mesmos sinais? Olá, boa noite. Muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito boa. Sim, a Libras, ela é língua brasileira de sinais, é uma língua oficial do Brasil, mas nós sabemos que, por exemplo, nós estamos na região do Grande ABC. E a região do Grande ABC, se não me falha a memória, são 7 cidades. Por exemplo, a Libras de Mauá tem sinais que são diferentes de Rio Grande da Serra, como é diferente, às vezes, de São Bernardo. Mas aí, respondendo a pergunta que você me fez. Então, como que eu faço na hora de interpretar um culto, se tem toda essa diferença, se tem toda... não são iguais, como que faz, então, para o surdo entender? Não, isso aí fica tranquila, que não é um problema, ok? Isso, na verdade, eu vejo isso como aquisição de conhecimento. Algumas pessoas veem como uma dificuldade, como um empecilho, mas eu não vejo assim. Eu vejo isso como ganho de conhecimento. Mas você deu, por exemplo, o sinal de Davi. O sinal de Davi, na grande maioria, a gente faz sinal de homem e de Davi. Esse é o sinal de Davi. Mas aí suponhamos, né, que você está lá numa outra região e aí você fez lá. Então, o homem que foi brigar lá com o gigante, e aí o homem Davi, aí peraí, se ele não conhecer esse sinal como Davi, ele vai te perguntar, mas quem que é esse aqui? Aí você fala, esse aqui é Davi. Ah, conheço. Aqui eu conheço Davi assim. Aí você fala, não, mas eu faço assim, beleza? tranquilo. Aí ele já se entendeu, e aí ele continua, e todo o restante dali do culto vai ser sinal de Davi, ok? Teve um sinal que a gente faz bastante, né? Eu faço bastante, que é sinal de Senhor. Né? A gente sabe que tem muitos hinos, né, que são interpretados, que fala de Jesus de você. Gente, me desculpa, e nada contra quem chama Jesus de você, mas eu não consigo chamar Jesus de você. Então, até na interpretação, quando eu vou fazer, eu faço o sinal de Senhor. Senhor. Aí eu lembro uma vez que eu fiz o sinal de Senhor e um surdo perguntou, mas o que significa Senhor? Que sinal que é esse? Aí eu soletrei. Senhor. Ah, o que significa? Então, eu falei, isso aqui é uma forma de respeito, de se relacionar a Deus. Porque normalmente as pessoas fazem você, né? E eu chamo Deus de Senhor. Ele, beleza, obrigado. Pronto, Senhor, Senhor. Né? E aí, então,
Ou seja, isso são tudo muito rápido e o surdo capta muito bem. Respondendo algo a mais dentro dessa pergunta, por exemplo, se nós formos para os Estados Unidos hoje, e lá a gente é obrigado a aprender a língua lá. Por mais rápido que nós venhamos aprender a língua, eu calculo que a gente aprenda a língua aí 6 meses, 1 ano ali, brigando direto, né? Para aprender a língua na raça, a língua inglesa na raça. Como a língua de sinais ela não é unificada no Brasil, no mundo, ela não é unificada, ela tem sua diferença. Nos Estados Unidos, por exemplo, a língua de sinais lá se chama ASL, né? A língua de sinais lá se chama ASL, que é bem diferente da nossa. Mas você sabe quantos dias o surdo precisa para conhecer toda a língua ASL lá nos Estados Unidos? 3 dias. Aí a gente pergunta assim, quem é o deficiente? Quem é o deficiente? Hã? A gente com 6 meses, 1 ano não consegue. E ele com 3 dias aprende tudo. Quem é o deficiente, gente? E isso não é algo que eu estou falando. Isso é algo que acontece direto. Aí suponhamos que ele de lá, ele está nos Estados Unidos e quer ir para o Canadá. Chega no Canadá, é outra língua. Ele só precisa de 3 dias. No máximo 3 dias. Ele vai aprender a língua do Canadá. E daqui um pouco, ele sabe aí umas 20, 30 línguas de vários países. E quem é que tem a deficiência? Né? Então, a deficiência, muitas vezes, ela está em nós. Nós somos as pessoas que têm a dificuldade, né? E eu vejo muita pessoa, Cristina, me desculpe de chamar de Adriana, que pareceu muito com a Adriana, falando isso. Ah, mas é muito difícil, aí depois aqui é um sinal, lá é outro, isso é muito difícil. Eu não vejo isso como dificuldade, eu vejo isso como um ganho. Eu vejo isso como um crescimento, como aprimoramento, ok? E é sempre bom, por exemplo, a gente conhecer vários sinais para a mesma palavra. Isso mostra o quê? Enriquecimento do vocabulário, ok? Alguém mais tem alguma pergunta? Pastor, Sim. Dentro da pergunta que a irmã Cristina fez e sua resposta, e relacionando a sua resposta, essa diferença, considerando que o termo sinais, né? É língua brasileira de sinais, né? Considerando o contexto brasileiro, e nós temos essas diferenciações em cada cidade. Essa diferença está relacionada somente ao aspecto cultural ou tem alguma questão mais relacionada à linguística, à própria língua em si? Não, essa diferença está relacionada justamente à cultura. A cultura. E eu posso citar um exemplo aqui para nós entendermos, compreendermos melhor, em relação aos ouvintes. Por exemplo, eu vou muito para a região do Nordeste, né? Então, ou seja, quando a gente chega no Nordeste, né, tem certas palavras que a gente fala, por favor, liga a tecla SAP aí, né, para a gente entender o que você está falando, que eu não estou entendendo. Mas, às vezes, aquilo que ele está falando é o que a gente entende aqui em outras palavras, como por exemplo, aqui a gente conhece um lago, né, um rio, um lago. Lá no Nordeste se chama açude. Açude, barragem. O que eles conhecem por barragem lá, a gente conhece por represa aqui. Por exemplo, mandioca. Né? Mandioca. Muitos falam que não, isso não é mandioca, isso é aipim. Não, isso não é aipim, isso é macaxeira. Mas espera aí, o que é o que não é? Gente, todos estão certos. Não tem ninguém errado. Né? Não tem ninguém errado. Todos estão certos. Mas cada um está dentro do seu regionalismo, da sua cultura. E o bonito de tudo isso é a pessoa saber respeitar o outro, né? Saber respeitar. Porque a gente sabe que, por exemplo, mas eu faço esse sinal. Mas esse aí está errado, não é esse sinal. Não, cara, não é assim. Eu aprendi assim, tal. Mas tem outro jeito de aprender. Então, a gente vai respeitando o outro e a diferença do outro, ok? E aí, por exemplo, algo maravilhoso dentro da língua também. Se a gente escuta uma pessoa, a gente fala, essa aí é do Rio de Janeiro. Essa aí é da Bahia. Não, esse é do Norte, esse aí é lá, o Ceará. Por quê? A questão do sotaque, né? Na Libras é a mesma coisa. Na Libras é a mesma coisa. A gente consegue perceber, por exemplo, se os surdos eles são de Minas, se os surdos são de São Paulo, se eles são do interior. A gente consegue, porque lembra que eu falei da semântica? A Libras também tem isso, gente. A Libras ela tem a sua forma, o seu jeito. Então, quando você vê,
uma pessoa fazendo assim, e você sabe até, por exemplo, olha, aquele ali está copiando não sei quem. A gente consegue perceber tudo isso na Libras, e isso também é maravilhoso. Ok? Perguntas? Por favor. Boa noite. Boa noite. Há algum símbolo, alguma coisa objeto que um surdo possa usar para identificar que ele é surdo, assim como tem no autismo ou outra deficiência? Sim, tem o simbolismo da orelhinha, né? Da orelhinha, e algumas às vezes estão cortadas no meio, significando que aquela pessoa é surda, né? Tanto que quando a pessoa vai tirar a habilitação, né? A habilitação para o surdo, ela é a mesma coisa para o ouvinte. A única diferença, por exemplo, é que na hora da prova prática, tem um intérprete de Libras lá para fazer a interpretação da prova, né? Mas todas as outras coisas assim, que nem os treinos, a baliza, é tudo como se acontecesse com uma pessoa ouvinte. Mas quando o surdo ele vai dirigir o seu carro, é interessante que ele coloque a orelhinha lá na traseira do carro. Por quê? Porque se um policial for abordá-lo, não adianta buzinar, não adianta fazer nada, porque ele não vai ouvir. Então, ao policial ver a orelhinha, ele já vai fazer o quê? O policial vai dar farol alto, e aí o surdo vendo que era o policial vai encostar, e ali então faz todo o procedimento. Inclusive, eu vi também uma reportagem da Polícia Militar de São Paulo, dando treinamento para os seus policiais militares para como abordar um surdo. Isso foi muito interessante, foi muito legal, né? Como abordar um surdo. E fazer ali, por exemplo, perguntas básicas de Libras, né? Perguntas básicas, que não precisa ser fluente na língua, né, brasileira de sinais para se comunicar com o surdo. É como, por exemplo, nós estamos falando a nível de igreja e a nível de adoração, os diáconos da nossa igreja não precisam ser fluentes para receber um surdo. Por exemplo, chegou um surdo, o que ele vai fazer assim, ó? Oi, tudo. Ele pode fazer oi, tudo bem? Pronto, ele vai falar, oh, tudo bem, né? Ó, bem-vindo, pode entrar. Coisa simples, né? Que o diácono ali no recebimento pode aprender. Aí se ele começar lá, onde que é o banheiro? Oh, peraí, eu vou chamar o intérprete de Libra ali, né, tal. Aí, quer dizer, ele vai ter um intérprete ali para estar ajudando. Mas as coisas básicas, tem como a gente aprender sim, tem como a gente se comunicar com ele, ok? Lá na igreja, na nossa igreja, a nossa filha, por exemplo, os irmãos já aprenderam, além do oi, tudo bem, aprenderam a paz do Senhor também. Então, quando vê ela, já dá, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Então, aí vai dando lá. Okay? Mais uma pergunta? Não, só um complemento. É que no autismo, que uma criança ou uma pessoa que é autista usa um cordão para sinalizar. No caso do surdo, é só no caso do veículo? Ou... sim, eles não andam assim, tipo, com etiqueta. Roupa. No caso do intérprete de Libras, ele usa uma roupa identificando intérprete de Libras, né? Colocada assim, uma tarjeta, intérprete de Libras. Mas no caso do surdo, não. Ele não tem, tipo, um cordão, não tem, tipo assim, uma roupa específica. Ele pode usar uma camisa dizendo, eu sou surdo, né? Mas, basicamente, eles não vão usar, eles não usam essa questão dessa identificação. As pessoas só saberão que ele é surdo mesmo na hora que eles for comunicar, né? O comunicar ali vai perceber, ele não fala, né? Na verdade, surdo fala, só que ele prefere usar a Libras. Mais alguma pergunta? Não? Tranquilo? Opa, tem mais uma pergunta ali. Boa noite. Boa noite. Para suprir essa deficiência na igreja, eu acho que é muito difícil se ter cada intérprete em cada igreja. Poderia se começar desde de cima, por exemplo, a própria denominação, falo no geral na igreja, colocar como disciplina nos seminários para os próprios pastores novos que fossem surgindo aprender. Não seria melhor os próprios pastores que estão se graduando, eles mesmos saber depois passar, como você falou, para suprir pelo menos o básico para a diaconia, os líderes, passar que nem você teve alguma dificuldade, mas graças a Deus você está aí, de uma pessoa ou uma família te ajudar, mas
a própria denominação não poderia se preocupar em colocar como disciplina no seminário? Ou na nossa denominação estão pensando nisso ou não? Obrigado pela pergunta. Então, essa preocupação, ela foi pensada e ela foi, assim podemos se dizer, dado como um firmamento, como força de lei, no ano já de 2005. Ok? No ano de 2005, quando teve o decreto 5626, daquele ano para cá, todos os cursos, quer dizer, a grande maioria dos cursos superiores, eles obrigaram a colocar Libras como matéria principal do curso, como matéria assim que não poderia deixar de existir no curso. Isso em 2005. Nós estamos no ano de 2023 e nós vemos que isso funciona até hoje. Tanto é que no próprio curso Bacharel em Teologia é obrigado ter também Libras, né? Mas só que assim, a Libras, né, na sua grande maioria, nesses cursos de graduação, nos cursos de graduação, o curso de Libras, quando muito vai, são 6 meses de curso. E o conhecimento que se tem nesses cursos é muito pequeno. É muito pequeno, né? Agora você fez outra pergunta. Mas será que a nossa igreja poderia sim, e acredito que ela vai, que inclusive já foi projeto pensado no nosso seminário sim, de deixar sim um curso como o ano inteiro de Libras para aqueles que se interessarem em virem estar aprendendo o curso aqui no seminário. Isso já foi pensado, só falta colocar assim uma data para se iniciar, mas isso já foi pensado sim. Então, ou seja, todas aquelas pessoas que estiverem interessadas em aprender Libras, além de ter a visão aqui da nossa igreja, poderá estar fazendo o curso na nossa própria igreja, no nosso próprio seminário. E isso acredito sim, que já foi pensado sim. Só falta a gente colocar na prática aí, ok? Mais alguma pergunta? Boa noite. Olá, boa noite. Pelo que eu entendi, a Libra, ela tem sinais que simplifica uma palavra, um objeto, mas fora disso existe também, tipo, soletrar? Sim, tem a Caso soletração. eu não entenda. Sim. Como você disse que tem a Libras, na verdade, fala assim, ela simplifica, mas na verdade, a Libras, quando nós conhecemos a Libras, e é uma experiência que eu tenho, eu acredito que a Libras ela é muito mais rica do que o próprio português. Exemplo disso, quando nós estamos ensinando, por exemplo, os alunos novos, né? E que ele vai para a parte de ministério, que você aprende o módulo 1, 2 e 3. Aí depois desses 3 módulos, você vai para o módulo ministério. Quando vai para o módulo ministério e a gente começa a ensinar a interpretação de Libras dentro do contexto religioso, e eles conseguem ver a Libra sendo interpretada do que está sendo falado, fala, meu Deus, mas a Libras é muito mais profunda. E a Libras é muito mais profunda, sim, do que o próprio português. Mas não significa que, por exemplo, tem sim muitas palavras que são soletradas. Okay? E dentro dessa palavra soletrada, tem algo, às vezes também, que já é algo mais técnico, mais assim da Libras, que se chama soletração rítmica, né? Soletração rítmica. E o que é a soletração rítmica? Por exemplo, a palavra nunca, a gente faz nunca, N-U-N-C-A, nunca. Mas na soletração rítmica, quando eu vou fazer essa palavra, eu faço nunca. Aí o surdo já sabe, isso é nunca, nunca, né? Ou outra soletração rítmica, a palavra sol, sol, S-O-L. Mas quando eu vou fazer sol, eu faço sol. Pronto, já fiz a palavra sol. E ele sabe que é sol. Então, soletração rítmica. Por exemplo, a palavra azul. A-Z-U-L. Mas quando eu vou fazer a palavra azul, azul. Pronto, ele já sabe que é azul. Mas, na soletração rítmica, mas além da soletração rítmica, nós temos a questão também da soletração. Por exemplo, qual que é seu nome? Né? Aí você vai soletrar. O meu nome é... Aí você vai soletrando. Né? Ou o nome de uma rua. Aí você soletra. Ok? Mas, em questão de conhecimento, eu acredito que a Libras ela é muito mais profunda. E eu provo isso com qualquer versículo bíblico que a gente for interpretar.
Ok? Mais perguntas? Tranquilo? Então, eu gostaria de chamar o nosso pastor Fábio. Ele vai estar, então, aqui fazendo o encerramento desse momento. E como essa ponta do iceberg ela já foi aparecida aqui, com certeza nós teremos muito mais conteúdo, muito mais matérias para a gente estar aprofundando, não somente nessa questão, mas em todas as outras, ok? Glória a Deus, maravilha, coisa linda, né? A gente aprender aí esse tema tão importante, né? E quanto mais a gente escuta, mais dá vontade de escutar, né? É um assunto que mexe com a gente de certa forma, porque de certa forma, à medida que ao menos comigo, né? À medida que o pastor César está falando aqui, a gente tenta entrar no mundo das pessoas às quais o assunto é falado, né? O assunto trata, né? E eu particularmente eu tenho um irmão com necessidades e ele também não escuta. E eu fico pensando que se eu tivesse, né, a oportunidade de ter tido contato antes com a língua de sinais e poder melhor ajudar ele, talvez eu seria mais feliz do que eu sou hoje, né? Porque eu sou feliz por ter ele na minha vida, né? Mas talvez eu seria mais feliz se eu pudesse ter ajudado ele nesse processo, né? Mas talvez por diversas situações, dificuldades e tudo mais, a gente não conseguiu, mas é o que o pastor César falou aqui, né? Para mim isso não é uma desculpa, né? E quem sabe para frente aí eu me dedicar a aprender, né? Não só para ajudar talvez o meu irmão, mas de certa forma pessoas que certamente pode surgir no nosso caminho e que tenha, né? Essa, eu não sei se necessidade seria a palavra correta de dizer, né? Ou essa deficiência, né? Pastor César, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Com a apresentação do pastor César aqui, nós finalizamos, né, esta série de apresentações aí do nosso simpósio teológico. Como foi proposto aqui, o seminário, ele trabalhou, né, a temática de a igreja e a inclusão de pessoas com deficiência, né? Desde segunda-feira aí tem sido trabalhado essas temáticas, as diversas temáticas que foram propostas e hoje o pastor César finalizou aqui. Eu quero agradecer também, né, os nossos convidados, os nossos alunos que estão aqui conosco no nosso espaço e que Deus abençoe, né, a equipe que esteve aí envolvida na organização, transmissão deste evento, porque este evento também será transmitido, né? E que Deus abençoe, né? E que você possa continuar aí aprofundando em cada um dos assuntos que foi trabalhado, né? Que foram trabalhados aí durante a semana. Eu quero convidar você neste momento a orar comigo. Vamos estar agradecendo a Deus por este momento, por esta semana de aprendizado. Agradecer a Deus pela vida do pastor César e pela vida de cada um de nós, né, que aqui nos reunimos e pelos nossos irmãos que estarão aí também assistindo esta aula hoje. Oremos a Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te bendizemos, rendemos graças a Ti pelos Teus feitos, pelas Tuas maravilhas. Obrigado por este momento que o Senhor nos concedeu a estarmos aqui reunidos em Teu nome, aprendendo este assunto, esta temática tão importante. Te louvamos pela vida do pastor César, que com muita sabedoria nos instruiu, nos orientou aqui, e que o Senhor abençoe o teu filho, a tua igreja, a vida dos meus irmãos aqui reunidos. Abençoe o seminário, a equipe envolvida na organização deste evento, que o teu nome seja glorificado e exaltado, é o que nós te pedimos, te bendizemos, em nome de Jesus. Muito obrigado, nos despeça em paz para os nossos lares, debaixo da tua proteção, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.